E no jogo de domingo em Bragança Paulista, há um jogador que costuma brocar. Desde que ele chegou ao Brasil, o artilheiro Pablo Verrete sempre marca contra o Bragantino lá. Em 2023, fez de pênalti. Em 2024, também fez. O Vasco empatou em 23 em 1-1 e o Vasco perdeu ano passado por 2-1. O Bragantino fez 1-0 numa falha do Léo Jardim, largou uma bola logo com 5, 6 minutos. O Vasco empatou numa jogada puxada pelo Ryan, que entrou no segundo tempo, abriu ao David, que fez o cruzamento e o Verrete entrou chapando, e o Vasco tomou um segundo gol inacreditável, um chute fora da área, a bola bate no Maicon e encobre o goleiro Léo Jardim. Mas a gente precisa entender que o Verrete é um jogador importante e pode ser importante nesses estádios menores, nesses estádios de pressão, de bola aérea. E eu vi os momentos do jogo agora, esse último em 2024, o Verrete chegou a meter bola na trave, teve muitas chances de cabeça, sempre ganhando. É claro, um ano mais jovem, mas é um jogador que em Bragança Paulista sempre tem algum tipo de auxílio a dar e pode ser importante. Mas ele hoje estava na CBF e falou sobre esse tema da barração. Como é que ele está convivendo com esse novo momento de ficar no banco de reservas? Vamos ouvir Pablo Verrete. Normal, faz parte do meu trabalho de futebol. O anormal é jogar todo jogo, né? Como eu venha fazendo. Mas o normal é isso. São decisões que o treinador toma, tem que respeitar. E a gente tem que somar do jeito que seja, né? Sempre falo, o mais importante é que o Vasco ganhe. Se o Vasco ganha, todo mundo está feliz. E é isso, faz parte do meu trabalho, né? É isso. Refletindo o ambiente. Tá de boa, tá legal, é claro, tá incomodado, quer jogar. É um jogador grande, um jogador artilheiro do futebol brasileiro ainda. É incrível. A gente tem hoje o artilheiro do Brasil no banco do Vasco. Mas é a prova inequívoca de uma qualificação, de um time que se qualificou com certeza. E esse ambiente positivo se reflete nas notícias em relação à permanência de jogadores. Vocês devem se lembrar, a gente trouxe aqui a notícia ontem sobre o Ryan, e a gente vai falar já já, mas outros jogadores também são assediados, outros jogadores estão aí em condições de necessidade de compra, e a gente inclui aí 3 jogadores que a gente precisa falar e que estão muito afim de ficar exatamente por conta disso. Porque eles querem aproveitar esse momento. Ninguém quer sair do Vasco nessa hora. Sou um louco, eu quero sair. Imagina o Vasco campeão da Copa do Brasil, não, eu vou embora. Você não vai jogar uma Libertadores ano que vem, você não vai querer, né, buscar alguma coisa melhor. Pô, comeu carne de pescoço durante esse período todo. Vamos comer um filé mignonzinho agora, vamos pegar um contrafilé bacana. E eu coloco aqui 3 jogadores nessa lista. São jogadores, 2 que já chamam a atenção, 2 que têm essa possibilidade de sondagens. Um, inclusive, o mais forte agora, que é o Paulo Henrique. Vocês devem se lembrar que eu falei com o empresário do Paulo Henrique logo depois do jogo do Japão, estava saindo do estádio em Tóquio, e me disse, cara, o meu celular não para. Tem muita gente me procurando, mas o PH é grato ao Vasco e não quer pensar em absolutamente nada agora, até porque é o Vasco que vai levá-lo à Copa do Mundo. Então, propostas e sondagens, claro que existe. Até porque, num passado não muito longínquo, o Paulo Henrique chegou quase aí por Vitória da Bahia. E ele sabe o que o Vasco fez por ele. Hoje, de novo, eu falei com o staff do Paulo Henrique. Mesmo com a convocação e muitas sondagens, a relação que se trata do Paulo Henrique com o Vasco é de amizade. O Vasco é um amigo para o Paulo Henrique. É alguém que ele paga, é alguém que ele remunera, é alguém que ele projeta, mas é uma relação de gratidão. Não há outro caminho senão ficar no Vasco, né? Até porque, como eu disse agora há pouco, para se consolidar na seleção, ele tem que jogar num time vitorioso, num clube vitorioso. E isso engloba a situação do Paulo Henrique.
O Cauã Barros é uma outra situação. Cauã Barros é um menino que teve agora uma extensão de contrato, estava lá no América Mineiro, ficou meio assim, meio assado, e acabou ficando meio de fora, ficou meio sem espaço. Mas voltou, e olha, vou confessar a vocês aqui, eu esperava que o Cauã Barros jogasse essa bola toda que ele está jogando invicto. Ainda não perdeu com a camisa do Vasco. Incríveis 9 jogos sem perder. Mas é um jogador que com certeza já tem também sondagens. É um menino, um volante de muita qualidade, de muita capacidade física, mas que da mesma forma, assim como o Paulo Henrique, deixa a vida me levar, sabe? Vamos tocar o barco, tô feliz para burro no Vasco, tô muito feliz no Vasco. E o outro é o Carlos Cuesta. E aí já numa outra situação, porque o Cuesta é um jogador que tem contrato com o Vasco, está como comprado, mas tem metas e parcelas a serem cumpridas. Ele tem um contrato até o dia 5 de janeiro, que ali é uma renovação em cima de um pagamento. E hoje, na CBF, o diretor executivo Admar Lopes conversou com a imprensa. Eu agradeço aos amigos do BTB Esporte, meu querido amigo Jonathan, pela sessão das imagens e também a sessão das informações e da entrevista. O Admar Lopes falou sobre essas necessidades de permanência. Tem aí compra de Carlos Cuesta, tem Robert Renan, que é mais no meio do ano, tem a renovação de Puma Rodrigues, tem a renovação de Fernando Diniz. Ele englobou e deu boas notícias ao torcedor do Vasco. Vamos ouvir Admar Lopes. O Vascaíno prefere jogar em São Januário e nós não somos exceção. Admar, 2 jogadores que chegaram no Vasco agora mudaram completamente a postura do Vasco no campeonato. E a gente vê que o Vasco toma menos gols, que é o Robert Renan e o Cuesta. Existe já uma estratégia para contratar esses 2 jogadores em definitivo? São vários jogadores que jogam, não é o Robert Renan e o Cuesta, eles vieram ajudar, mas há uma evolução clara de alguns jogadores que já estavam. Há jogadores como o Léo, como o Piton, como o Verrete, como o PH, Coutinho, já estão aqui há muito tempo, que realmente evoluíram e melhoraram e fizeram o time crescer. Ainda falta bastante tempo para tomar a opção que está no lado do Vasco em relação a decidir se ativamos essa opção. Falta mais de 1 ano, estamos muito satisfeitos com eles. Se tivermos a capacidade financeira de o fazer, com certeza que é uma decisão que vai ser a melhor para o Vasco. Em relação ao Puma? Há conversas para renovar, há uma oferta, há discussões, vamos ver se nas próximas semanas há alguma novidade. Rapidinho. O Fernando Diniz está para renovar com o Vasco, né? Teve conversa. Eu queria que você falasse um pouco se realmente vai acontecer, se o vínculo vai ser estendido com o treinador. Eu espero que sim. A nossa ideia é seguir muito tempo com o técnico, estamos muito contentes, trabalhamos muito bem todos em conjunto. Ele tem sido parte fundamental, se não a principal, desta elevação do nível e das performances recentes do time, por isso eu espero que o Fernando Diniz fique muitos anos no Vasco. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.